Boa noite, irmãos. Não, vamos repetir, né? Acho que não foi um boa noite bem bonito esse. Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida essa noite, amém? As crianças, nosso Kids lá está aberto. Os profs já estão lá. Você, em pé mesmo, abra sua Bíblia comigo aí. Na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses, no capítulo 3. Nós vamos ler o restante do capítulo 3 e vamos ler apenas o versículo 1 do capítulo 4 hoje. Colossenses, capítulo 3, do verso 18 em diante. Louvado é o nome de Jesus. Nós estamos numa série de exposições aqui na carta de Paulo aos Colossenses. Hoje é a nossa penúltima mensagem, encerramos no próximo domingo a exposição completa do livro. E hoje nós vamos falar um pouco sobre família. Amém? O tema do nosso sermão de hoje é uma pergunta, na verdade. Como podemos construir uma família saudável? Colossenses capítulo 3, verso 18, todos encontraram? Amém? Ainda não? Colossenses capítulo 3, verso 18. Se você não tiver Bíblia, os irmãos vão projetar aqui para você acompanhar. Após a leitura nós vamos orar. E aí você permaneça com a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição do texto. Colossenses capítulo 3, verso 18 em diante diz assim: Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Capítulo 4, verso 1. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor nos céus. Se você puder, feche seus olhos por um instante, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te damos graças por essa noite, Senhor, pela tua igreja que está aqui reunida para ouvir, Senhor, da tua santa e poderosa palavra, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco nessa noite, fale com a sua igreja, Senhor. Edifica, exorta e consola o teu povo nessa noite, Senhor, por meio da pregação da tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo que aqui está, ele quebrante, Senhor, o coração, até o coração mais duro que possa estar aqui essa noite, e aplique, Senhor, as verdades da tua palavra ao coração de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que nos visita essa noite. Nós colocamos tudo diante de ti, Senhor. Dependemos de ti e te pedimos, abençoa o teu povo por meio da pregação da tua palavra. Transforma o teu povo por meio da pregação da tua palavra e leva toda a glória que é devida somente ao teu nome, Senhor. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento, irmão? Louvado é o nome do Senhor. Quero pedir para que você me dê um pouco da sua atenção, pois nós vamos tratar de um assunto que ele é de extrema importância para todos nós que aqui estamos. Como podemos construir uma família saudável? Não sei se você pensa em ter uma família saudável, em ter uma família que honra Jesus, que glorifica Jesus, se esse é um alvo da sua vida. A grande realidade, irmãos, é que se nós não tivermos famílias santas, famílias saudáveis, por consequência, nós não teremos igrejas santas e saudáveis, e por consequência, nós não teremos uma sociedade santa e saudável. Tudo que nós vemos na igreja e tudo que nós vemos na sociedade hoje é apenas um reflexo de como se encontram
as famílias. As famílias refletem a igreja. As famílias refletem a sociedade. Assim como está a família, assim está a igreja e assim está a sociedade. A grande realidade que está diante dos nossos olhos é que a sociedade e grande parte da igreja está um caos. Qual é a grande realidade que está diante dos nossos olhos hoje? O mundo em que vivemos está um caos. Boa parte da igreja evangélica, dos cristãos, vivem dentro de um caos, o que reflete apenas a constante degradação das famílias. O mundo está um caos. Boa parte das igrejas e dos evangélicos, dos crentes, as suas vidas estão um caos. Isso está apenas refletindo a degradação constante das famílias. Irmãos, há algo extremamente errado nas famílias hoje. Há algo extremamente errado nas famílias. E aqui eu incluo as famílias cristãs. Há algo extremamente errado nas famílias hoje, incluindo as famílias cristãs. Irmãos, nós nunca vivemos como se vive hoje. Tantas famílias sendo desfeitas. A realidade de famílias que se desfazem, de divórcios, de casamentos que acabam, ela nunca foi tão grande como é hoje. Nós nunca vimos tantas famílias sendo desfeitas. É comum hoje filhos que são criados somente por um dos pais, ou pela mãe somente, ou pelo pai somente. É ainda mais comum hoje crianças e adolescentes passarem em média 20 a 24 horas da sua semana na frente de telas, sendo influenciados por aquilo que assistem. Nós estamos vendo que as famílias, elas estão se autodestruindo. Nós estamos vendo uma degradação das famílias diante dos nossos olhos. Veja bem, você viu aquela menininha de 8 anos, alguém você deve olhar a notícia, então você deve saber. Aquela menininha de 8 anos, que ela, num desafio do TikTok, ela inalou desodorante. E ela morreu porque inalou desodorante, para fazer parte de um desafio, de uma rede social, que ela tinha, pasmem, com 8 anos de idade. Isso tem se tornado cada vez mais comum. E o que isso aponta, irmãos? Que nós precisamos construir urgentemente famílias saudáveis. Esse mundo e a igreja, eles precisam urgentemente de famílias saudáveis. Disso depende o avanço da igreja, de famílias saudáveis. Disso depende a mudança da sociedade, de famílias saudáveis. Uma das coisas mais importantes que você pode decidir fazer aqui, nessa noite, irmão, é decidir construir uma família saudável. É decidir ter uma família saudável. Uma família que vai influenciar a obra de Deus, a igreja de Jesus, que vai influenciar a cidade aonde você está. Tem uma frase de Billy Graham, que eu até compartilhei ela hoje, que diz assim: Billy Graham falando a respeito de Noé, ele diz que o maior pregador da história foi Noé, porque Noé, ele conseguiu colocar toda a sua família dentro da arca. Nós temos uma urgência por famílias saudáveis, por construir essas famílias, por desenvolver essas famílias. A pergunta que fica é: como nós podemos fazer esse árduo trabalho? Como construir famílias saudáveis? Quais são os princípios que determinam que uma família é saudável? Vamos ver isso? Vamos ver o que Paulo nos mostra a respeito de uma família saudável e de como nós construímos uma família saudável. Como podemos construir uma família saudável? Em primeiro lugar, não se ofenda, mas abra o seu coração essa noite. Como podemos construir uma família saudável? Em primeiro lugar, com mulheres que não veem a submissão como um peso, mas como uma bênção. Como uma família saudável é construída?
com mulheres que não veem a submissão como um peso, como uma obrigação, mas como uma bênção. Verso 18: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém ao Senhor. Como uma família saudável é construída, com mulheres que não olham para a submissão como uma obrigação, com mulheres que não olham para a submissão como um peso, mas com mulheres que olham para a submissão exigida pelas Escrituras como uma bênção para as suas vidas. Irmãs, a submissão, ao contrário do que muitas mulheres pensam, ela não é uma questão de inferioridade. Quando a Bíblia fala de submissão, ela não está querendo dizer que a mulher se submete ao homem porque ela é inferior ao homem ou porque ela tem um valor pessoal menor do que o homem. Não. É apenas uma questão de função. A submissão, ela fala de uma função designada por Deus na estrutura familiar. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher. É uma questão de função designada pelo próprio Deus. O que não se pode confundir, e é importante aqui falar sobre isso, é submissão com escravidão. Por exemplo, submissão não fala sobre escravidão. A autoridade que o marido ele tem sobre a sua esposa, porque ele tem autoridade sobre a sua esposa, queira você ou não, a autoridade que o marido ele tem sobre a sua esposa, ela não é ditatorial. Ele não é um ditador, e ele não é um tirano. É uma liderança em amor. O marido lidera a sua esposa em amor. O fato da mulher ter que se sujeitar ao seu marido não significa que o marido seja melhor do que ela, por exemplo, mas que ele tem uma posição de autoridade e é responsável pela liderança do lar. Ele é o cabeça da mulher. A resistência de muitas mulheres cristãs em se submeter à liderança do marido, ela só revela uma coisa, olhe para mim. A resistência que as mulheres têm com a submissão ao marido, ela revela apenas uma coisa: o padrão caído. Eva. Um padrão que não é o padrão de Cristo. Quando uma mulher ela tem resistência a se submeter à liderança do seu marido, ela está revelando um padrão caído de encarar o casamento. O padrão caído de encarar um casamento por parte da mulher é resistência à liderança do marido. É resistir à autoridade do marido. É resistir ao marido como cabeça da família e da casa e dela. É um padrão caído de encarar o casamento. Muitas mulheres, embora cristãs, elas refletem mais o padrão caído do que o padrão cristão de uma mulher. Boa parte das mulheres foi contaminada pelo feminismo. E para elas, se submeter ao marido é o inferno, mas se submeter ao patrão é uma bênção. Se submeter ao marido é um caos, mas se submeter ao chefe no trabalho é uma bênção. Boa parte das mulheres resiste, e boa parte das mulheres cristãs, elas refletem mais o padrão da queda do que o da redenção. Qual que é o padrão da queda, pastor? Gênesis 3,16. Depois que Adão e Eva pecam, Deus ele começa a dar sentenças. O que aconteceria com a serpente, o que aconteceria com a mulher e o que aconteceria com o homem. Quando Deus ele fala com a mulher, olha o que ele diz para a mulher, na sentença para a mulher após a queda. E a mulher ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz filhos. Preste atenção aqui, o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. Quando Deus fala sobre a palavra desejo aqui, essa palavra desejo, nesse versículo aqui que nós lemos, ela traz consigo um significado de indisposição hostil. Ou seja, que a partir da queda, a mulher teria uma indisposição hostil à liderança do marido. Ela resistiria. Ela competiria com o marido pela liderança da casa. Ela competiria com o marido pela liderança do lar. É uma indisposição hostil, de modo que significa algo como desejo de conquistar.
O que isso significa? Que Eva teria o desejo ilegítimo de usurpar a autoridade do marido. E esse é o padrão caído de uma mulher no casamento. Ela está tentando usurpar a liderança do marido, ilegitimamente. Deus, ele deu a liderança para o marido, mas Eva é aquela que está querendo tomar a liderança da mão do marido, usurpar a liderança do marido. É o padrão caído da mulher, ou é o padrão da mulher caída. Ela tem por hábito, sabe qual que é o hábito da mulher que vive como Eva? Ela tem por hábito se rebelar contra a autoridade do marido. Ela é rebelde, ela sempre resiste, ela sempre luta contra, ela sempre tenta fazer com que as coisas sejam do jeito dela. Minhas irmãs, esse é o padrão Eva de uma mulher no casamento. Resistência, hostilidade, rebelião contra a autoridade do marido. Um lar onde a esposa vê a submissão como um peso e não como uma bênção, é um lar que está doente. Aonde a mulher ela não vê a submissão como uma bênção, mas como um peso, como uma obrigação, esse lar já está doente. Esse lar já precisa de cura. Esse lar já precisa de restauração. Esse lar é um lar que está sendo edificado no padrão caído de Adão e de Eva, e não no padrão redimido de Cristo. Olhe para mim, mulheres, olhe para mim. 3 coisas que você, mulher, precisa entender de uma vez por todas a respeito da submissão ao seu marido. 3 coisas que você precisa aprender de uma vez para sempre a respeito da submissão ao seu marido. A primeira delas, a submissão ao marido é um mandamento bíblico. É um mandamento bíblico. Goste ou não goste. Se não goste, brigue com a palavra. É um mandamento bíblico. É Paulo que está dizendo, inspirado pelo Espírito: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido. É uma ordem. É um mandamento bíblico. Não há nada no texto que possa sugerir que a submissão é uma opção. Não há uma opção aqui. É um mandamento, é uma ordem. O texto está ordenando a submissão. É um mandamento de Deus para a submissão da mulher ao seu marido. E os mandamentos de Deus, minhas irmãs, eles não são para nos escravizar, mas para nos libertar. Os mandamentos de Deus não nos escravizam, eles são libertação para nós. A submissão é a liberdade e a glória da esposa, assim como a submissão da igreja a Cristo é a sua glória e a sua liberdade. Sabe o que acontece? Muitas feministas e muitos teólogos progressistas, eles vão dizer mais ou menos assim, talvez você concorde com isso, mulher, que essa era uma ordem cultural, que era para aquele contexto, que hoje não se aplica mais, que o mundo mudou, o mundo evoluiu, as coisas avançaram, mas a palavra de Deus continua a mesma. Ela é a mesma. O mundo pode ter mudado, o mundo pode ter acelerado, pode ter muita novidade nesse mundo hoje, mas a palavra de Deus continua sendo a mesma ontem, ela vai ser a mesma hoje, ela vai ser a mesma daqui a 100 anos, 200 anos, 300 anos, vai continuar sendo a palavra de Deus. E é uma grande mentira você achar que este mandamento é um mandamento cultural apenas. E eu provo para você, biblicamente, a submissão da mulher, em primeiro lugar, ela está datada desde a criação, aonde Deus estabelece a mulher como submissa ao homem, desde a criação, antes do pecado entrar no mundo. Deus, ele tira Eva da costela de Adão e coloca ela como a ajudadora idônea de Adão. A submissão da mulher, ela é datada desde antes da criação do homem. Ela continua após a queda. Ela é repetida antes da lei, depois da lei. Ela é repetida antes de Cristo e depois da cruz de Cristo. Ou seja, é um mandamento transcultural
que transcende as culturas e transtemporal, que transcende os tempos. É um mandamento bíblico. A submissão da esposa ao marido, ela é uma atitude de respeito e valorização do marido, que redunda. Veja bem, quando uma mulher ela se submete ao seu marido, o que vai acontecer? Um desejo natural e não forçado de, em primeiro lugar, servir o marido. Uma mulher submissa, ela tem um desejo natural de servir o seu marido, de tratar bem o seu marido. Ela tem ainda um segundo desejo que ele é natural e não forçado, que é de obedecer o marido. Ela tem ainda um terceiro desejo que é natural e não forçado, que é o de obedecer o seu marido. Primeira coisa que as mulheres precisam entender, de uma vez por todas, a respeito da submissão, é um mandamento bíblico. Em segundo lugar, aprenda de uma vez por todas sobre a submissão, mulher, que a submissão é uma atitude espiritual. Quando nós estamos falando de submissão, nós estamos falando da sua condição com Deus, de como está a sua vida espiritual. Verso 18, na segunda parte diz assim: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor, porque está debaixo do senhorio de Cristo. A mulher deve ser submissa ao seu marido. Olhe para mim, impossível que você seja submissa a Cristo e insubmissa ao seu marido. É impossível. Se você é uma mulher que é submissa a Cristo, consequentemente, você vai ser submissa ao seu marido. Do contrário, a sua submissão é apenas da boca para fora, minha irmã. Ou você se submete a Cristo e, por consequência, se submete ao seu marido, ou você não se submete ao seu marido e apenas revela que é também insubmissa a Cristo. A submissão nunca é primeiro na horizontal. A submissão é sempre primeiro na vertical. Quando uma mulher se submete inteiramente a Cristo verticalmente, ela não terá problema de se submeter ao seu marido e a nenhuma liderança horizontalmente. Quando uma mulher tem dificuldade de se submeter ao seu marido aqui, o problema não está aqui, o problema está aqui. Ela precisa urgentemente consertar o seu relacionamento com Deus. Ela não está num relacionamento sadio com Deus, porque isso não fica provado pela forma que ela vive a sua vida. A submissão ao marido é uma forte evidência de que a mulher pertence a Cristo. Se ela se submete ao seu marido, está demonstrando, evidenciando que pertence a Cristo. Terceira coisa, mulher, que você precisa aprender de uma vez para sempre sobre a submissão, é que a submissão não é absoluta. E sempre que nós falamos sobre submissão, há sempre uma resistência, um bloqueio. Até é bom que os irmãos orem aqui, né? Porque certamente aqui há mulheres, enquanto eu estou falando, que o coração delas está duro para aquilo que eu estou pregando. Está resistente a isso. Porque ainda não compreendeu o que é a submissão. A submissão não é absoluta. A mulher, ela deve ser submissa ao marido até o ponto em que ela não seja forçada ou constrangida a desobedecer a palavra de Deus. Então, até onde vai a submissão, pastor? Até o momento em que seu marido exigir de você o que a Bíblia não exige. A partir daí você está livre para desobedecer o seu marido, porque importa, em primeiro lugar, você obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Tirando isso, você precisa se submeter. O limite da submissão é a palavra de Deus. A obediência a Cristo está acima da obediência ao marido. Acima da autoridade do marido está a soberania do Senhor. Por isso a esposa deve sempre procurar fazer a vontade do marido. Sempre, quando ela coincidir com a vontade do Senhor. E se ela não coincidir com a vontade do Senhor, você está livre, minha irmã. Você não está em rebeldia, você não está pecando. Se o que o seu marido pede para você fere a Escritura, você está livre. E não será rebeldia da sua parte. Como construímos uma família saudável? Em primeiro lugar, com mulheres que não veem a submissão como um peso, mas como uma bênção.
Você, mulher que está aqui hoje, você entende que a submissão ao seu marido é um mandamento do Senhor para a sua vida? Você entende? Você entende de fato que submeter a seu marido é um mandamento? E que se você não submete, você é uma rebelde? Você entende isso? Porque é assim que a Bíblia chama quem desobedece aos seus mandamentos: rebeldes. Você entende que não se submeter ao seu marido é um mandamento bíblico, e que quando você não faz isso, você é uma rebelde, como o povo de Israel, como todos aqueles que se afastam de Jesus por não querer obedecer a sua palavra? Você entende que isso é pecado? Que isso não é uma escolha que você faz, que ninguém tem nada a ver com isso, que a vida é sua e você faz o que você quer? Você entende que é mais do que isso? Que a Bíblia chama isso de rebeldia, e que rebeldia é pecado? Você entende, mulher, que quando se submete ao seu marido, você está se submetendo a Deus? Você entende isso? Que submeter-se ao seu marido significa que você está se submetendo a Deus? Seu marido é respeitado por você? Ele se sente respeitado por você? Quando seu marido olha para você, ele vê alguém em você que respeita ele? Ele se sente alguém respeitado? O seu marido, ele se sente respeitado por você por meio da submissão que você oferece a ele? Quando o seu marido olha para você, ele vê em você uma esposa que respeita ele? Ou ele vê uma mulher rebelde, que está sempre afrontando a liderança dele, que está sempre tentando ganhar o debate com ele, que está sempre resistindo à liderança dele? O seu marido, ele vê em você, por meio da submissão, uma esposa que respeita ele? O que é submissão para você? É uma bênção? Você olha para a submissão e diz: que bênção! Ser submissa ao meu marido é uma bênção para a minha vida. Obedecer aos mandamentos de Deus é uma bênção para a minha vida. Ou você é aquelas mulheres que dizem: eu me submeto porque tem que me submeter, porque se dependesse de mim não me submetia, é difícil demais, é complicado demais. O pastor fala de submeter porque ele não conhece meu marido. Não conheço nem você. Se o seu marido é difícil, quem dirá você, minha irmã? Não tenta pintar o seu marido como, sabe, como o terrível da história, porque num casamento cada um tem os ônus e os bônus, irmãos. Cada um tem aquilo que é bom e tem aquilo que é mal. Como você olha para a submissão? É uma bênção para você? Ou seu coração está endurecido aqui enquanto eu pego essa palavra? Ou seu coração que está aqui fechado enquanto eu prego essa palavra? Ou você está aqui resistente, dizendo: não me submeto, não abro mão da minha liberdade, não abro mão dos meus direitos, não abro mão de ser quem eu nasci para ser? Como está o seu coração enquanto eu falo de submissão para você aqui, minha irmã? Sua família não será uma família saudável se você for uma mulher rebelde, resistente à liderança do seu marido. Não será. Como você vai ensinar as suas filhas a amarem e honrarem os seus maridos, se elas testemunham de você que você não honra e não ama o seu marido? Como? Como nós vamos repreender rebeldia nos nossos filhos, se muitas vezes nós testemunhamos dentro do nosso lar que somos rebeldes, que não cumprimos o mandamento do Senhor, que resistimos aos mandamentos bíblicos? Como construir uma família saudável? Em primeiro lugar, com mulheres que não veem a submissão como um peso, mas sim como uma bênção. Em segundo lugar, como construímos uma família saudável? Com maridos que amam a sua esposa de forma prática. Veja bem, a Bíblia jamais manda o homem se submeter à mulher, ela manda a mulher se submeter ao homem. A Bíblia fala para que o homem ame a mulher. São duas ordens diferentes. Uma família saudável é construída por um marido que ama a esposa de forma prática. Verso 19: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Veja bem, meus irmãos, um lar saudável não é construído apenas por uma esposa submissa. Uma esposa submissa faz parte de um lar saudável, mas um lar saudável é constituído também por um homem, por um marido que ama a sua esposa na prática. Olhe para mim, homens, na prática.
Não com palavrinhas, sem rolando lero, sem somebody love. É na prática. Porque amor é isso. Amor não é dizer, eu te amo. Tu sabe que eu te amo. Tu conhece bem como eu te amo. Não, amor é demonstração, irmãos. Amor é atitude. Amor é prático. Tem um monte de homem aí dando somebody love nas mulheres. Dá o atrito, ele diz, tu sabe que eu te amo. Que amor é esse que você não demonstra? Que amor é esse que não é prático? Que amor é esse que não tem atitudes junto dele? É um amor de palavrinha. É um amor de conversinha fiada. Não é esse tipo de amor que a Bíblia pede de você, homem. A Bíblia pede de você um amor prático. Maridos devem amar a sua esposa com o padrão de Cristo. E qual o padrão de Cristo? É prático, é sacrificial, é um amor doador, é um amor que se entrega. Como Jesus ama a igreja, se entregando por ela. Não dizendo, eu te amo, igreja, mas fica aí, resolve teus BO aí e depois eu volto. Ele vem, ele dá a sua vida pela igreja, ele é crucificado pela igreja, ele ressuscita para a justificação da igreja. Um amor prático, um amor sacrificial, um amor carregado de atitudes. É esse amor que os maridos devem ter. O padrão do amor de Cristo pela sua igreja. Eles governam em amor. Como o marido lidera a esposa em amor. Ele não é um ditador. Ele não é um coronel dentro de casa. Ele não é alguém que dá as regras e a esposa obedece às regras. Ele não é um homem duro, sem gentileza, sem bom trato com a mulher. Assim como existe um padrão de mulher caído na família, existe um padrão de homem caído dentro da família. Deus ele diz, olha, o seu desejo será contra ti, Eva, e o teu marido te governará. E esse é o padrão caído de um homem dentro do casamento. Um homem que governa pela imposição, um monarca, um rei, um ditador, que diz, vai ser assim e acabou, porque eu estou mandando e vai ser assim. Se você lidera a sua casa, a sua esposa assim, você também não está liderando a sua família de modo bíblico. O marido ele não é um ditador duro e sem gentileza. Ser um ditador com a esposa, ela não vai fazer com que a sua esposa se torne submissa. Não, é que eu vou liderar minha esposa firme, para que ela seja submissa a mim. Não vai. Você vai arrumar um cabo de guerra. Vai ser você tentando ser um ditador na vida da sua mulher, e ela do outro lado puxando. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Se você quiser liderar a sua esposa como um ditador, ela não vai ser submissa a você assim, irmão. Não é essa a maneira correta. O homem caído, ele abusa de sua autoridade. Ele lidera a sua esposa por meio de domínio, dureza. Então ele diz assim, que o pastor pregou, eu conheço os irmãos da igreja e conheço as irmãs da igreja também. E eu sei qual é que é o burburinho que sempre rola. O pastor está pregando lá que você é o cabeça da igreja. Não. Assim como alguns pensam, não. O marido é o cabeça da igreja, mas não da esposa, mas não é um ditador da esposa. E não é alguém que dá as regras e a esposa apenas bate continência para ele. Não é esse tipo de liderança que nós ensinamos. Não é esse tipo de liderança que nós cremos que os homens exercem, dominando, sendo duros, sendo os chefes da casa, e não no bom sentido, no mau sentido. Veja bem, meus irmãos, agir desse modo vai gerar grandes estragos na sua vida, homem. Mas além disso, isso pode acabar com o teu casamento. Se você não aprender a liderar a sua esposa em amor, você pode estar se auto-sabotando. Você pode estar autodestruindo o seu próprio casamento. Veja bem, duas coisas que você, marido, precisa entender de uma vez por todas sobre o amor à sua esposa. Aprenda hoje aqui, de uma vez para sempre, duas coisas básicas sobre o amor prático à sua esposa. A primeira delas, aprenda de uma vez para sempre que o amor do marido é um mandamento e não uma opção. Assim como submissão é um mandamento, amar a esposa também é um mandamento. No verso 19, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa.
Há um mandamento bíblico aqui. Há uma ordem no texto bíblico. O marido deve amar a sua esposa. Essa é a sua responsabilidade constante no lar, irmão. É algo que você faz constantemente. Não há desculpas. Não, mas eu não amo a minha esposa porque ela não é submissa a mim. Não tem desculpa. Eu não submeto ao meu marido porque ele não me ama. Irmão, não dá desculpa. Faz o que a Bíblia manda você fazer. Sabe por que muito casamento está dando errado? Porque a gente olha para a Bíblia e a gente não tem a Bíblia como o fundamento do nosso casamento. A gente sabe que a Bíblia exige submissão da mulher e a mulher resiste. A gente sabe que a Bíblia exige que o homem ame a esposa e a gente resiste. E o que está acontecendo? Os casamentos estão se destruindo. Os casamentos estão acabando. Não há desculpas para você não amar a sua esposa, homem. A cultura popular, ela trata o amor como um sentimento. O que é amor aí no mundo aí fora? É um sentimento. É um conjunto de hormônios que eles se arrepiam. E tem até aquela musiquinha, né? Que seja eterno enquanto dure esse amor, que dure para sempre. Na verdade, esse amor tem que durar para sempre. O amor sempre, ele dura para sempre. Ele jamais acaba. Amor não é um sentimento. O que é amor? O amor bíblico, ele é uma escolha de amar e buscar o bem do outro acima do seu próprio bem. O que é amar biblicamente? É você buscar o bem da sua esposa acima do seu próprio bem. É você pensar no que é melhor para ela, ainda que não seja o melhor para você. O amor que o marido tem pela esposa é o amor aqui de 1 Coríntios, capítulo 13, os versos 4 a 8, que dizem assim: o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Na primeira parte do verso 8 vai dizer assim: o amor jamais acaba. Ele não termina. E é esse tipo de amor que as Escrituras exigem dos homens. Um amor prático. Olhe para mim, o amor bíblico é sacrificial. Efésios 5:25 vai dizer assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O amor bíblico é sacrificial. Em segundo lugar, ele é santificador. O amor bíblico é santificador. Efésios 5:26 e 27, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O amor bíblico é sacrificial, ele é santificador. O marido que ama a sua esposa, ele está preocupado com a vida espiritual da sua esposa. Ele está preocupado com o crescimento espiritual da sua esposa. Ele está preocupado com a santificação da sua esposa. São coisas que inquietam o marido. São coisas que elas mexem com o marido. São coisas que fazem com que o marido ele esteja sempre buscando com que a esposa venha conhecer a palavra, ser ministrada pela palavra, ser lavada pela palavra. É o amor que Cristo tinha. O amor bíblico é sacrificial. Em segundo lugar, ele é santificador. Em terceiro lugar, o amor bíblico ele é protetor. Ele protege. Efésios 5:28 a 31 diz assim: assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. E porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É um amor protetor. Veja bem, você homem, você se preocupa com o seu corpo, em não ferir o seu corpo, em não machucar o seu corpo, em não denegrir o seu corpo. O amor bíblico que a Escritura nos ensina é que assim como o homem cuida do seu corpo, ele também cuida da sua esposa. Ele está preocupado com a saúde dela, em proteger ela do mal, em cercar ela. É um amor protetor. É com esse tipo de amor que você é ordenado a amar a sua esposa. Não dá desculpa, cara. Não dá desculpa. Ame a sua esposa sacrificial, santificadora e protetoramente.
Uma segunda coisa que você, homem, precisa aprender de uma vez para sempre sobre o amor que você deve ter pela sua esposa é que ele é prático. É um amor prático. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não seja... Você entendeu, né? Um amargo. Como dizem os antigos, um cavalo. Não trate ela com amargura. Prático. Um amor prático. Sua esposa não quer saber se você ama ela. Ela quer ver esse amor demonstrado na prática. Ela quer ver isso. Ela quer desfrutar disso. Ela quer ver você amando ela de forma prática, visível, aonde ela desfruta do seu amor, aonde ela é abençoada pelo seu amor. Ela não quer ouvir você falando eu te amo, ainda que isso seja bom. Isso não demonstra que alguém ama uma pessoa. O amor é prático, ele precisa ser demonstrado. Como você ama sua esposa de forma prática? Não seja um marido amargurado. Não seja um homem amargurado. Amargura aqui, ela tem o significado de impaciência e resmungo. Sabe? Paciente, resmunguento, reinento, como a gente gosta de dizer, né? E aí é impaciente, é resmunguento, vai tratando a esposa com amargura, cria desânimo, cria tensão no casamento. Não está amando a esposa na prática. Está tratando ela de forma amargurada. Você não pode, cara, ser paciente com todo mundo e não ter paciência com a sua mulher. Você não pode. Aí você tem paciência com o irmão da igreja, você tem paciência com o colega do trabalho, você tem paciência com o seu familiar, você tem paciência com os seus amigos, aí a sua esposa fala com você, você estoura. Está errado. Você está tratando todo mundo bem. E não é errado tratar todo mundo bem. Errado é você não tratar a sua esposa bem. É aí que está o problema de tudo. Aí as pessoas olham você, não, que cara legal, que cara maneiro, só legal, conversa, troca ideia, está sempre aqui, me ajuda, sempre me dá atenção. Aí a sua esposa olha para você e diz, eu queria esse cara lá na minha casa, não conheço ele, conheço ele só fora de casa, em casa esse homem não existe, esse aí não passa, esse aqui eu não sei quem é, tem um outro que mora lá na minha casa, que não é esse aqui. Você não pode tratar todo mundo pacientemente e não ter paciência com a sua esposa. Você não está amando ela de forma prática. Você está tratando ela com amargura. Como eu amo a minha esposa de forma prática? Mais 9 maneiras. Anote aí na capa da sua Bíblia. Além de não tratar ela com amargura, mais 9 maneiras de você amar a sua esposa de forma prática. A primeira delas, seja um bálsamo na vida da sua esposa, meu irmão. Seja um bálsamo. Você é quem cura as feridas dela. Você é quem traz alívio para a alma dela. Você é aquele que quando ela está doente, quando ela está, triste por suas emoções, por algo que aconteceu, você é aquele que vem e traz consolo para ela, que alivia as dores dela. Você quer amar a sua esposa de forma prática? Em primeiro lugar, seja um bálsamo na vida dela. Em segundo lugar, alivie as tensões da sua esposa. Alivie as tensões dela. Mas a minha esposa não trabalha fora. Cara, ela está em casa, cuidando de filho, lavando roupa, limpando casa, fazendo comida, se preocupando com café. Alivia a tensão dela. Depois de um dia inteiro, você chega em casa, ela está lá, já fez, ficou o dia inteiro, com o filho correndo, gritando, comida, casa limpa, tudo para fazer. Tudo que ela quer é que alguém dê 1 minuto para ela respirar. Sabe quem é esse alguém? É você, cara. Se você quer amar sua esposa de forma prática, dê alívio para ela. Alivie as tensões dela. Se a sua esposa trabalha fora, também. Alivie as tensões da vida dela. Seja alguém que vai ajudar ela a carregar o fardo. Não larga todo o fardo no ombro da sua esposa e diz, se vira. É seu papel cuidar da casa, é seu papel fazer comida, é seu papel lavar a louça, fazer todas as coisas. O meu papel é botar comida dentro de casa. Não, cara. Seja um homem que vai aliviar o fardo da sua esposa, que vai aliviar as tensões da sua esposa. Terceira maneira prática de você amar a sua esposa, você precisa ser um amigo presente na vida dela. O melhor amigo da sua esposa precisa ser você, meu irmão. E ela precisa saber que você é o melhor amigo dela.
Ela precisa ter confiança de poder contar os problemas dela, as lutas dela, as dificuldades, de confessar os pecados dela, para você. Não para A, para B, para C, para D, mas para você que é o marido dela. Se você quer amar sua esposa de forma prática, seja um amigo presente na vida dela. Quarta maneira prática de amar sua esposa: seja um marido sensível. Seja um marido sensível. Você não pode ser um dedão destroncado com a sua mulher, cara. Às vezes a sua esposa vem, ela conta algo para você que para você não tem nada a ver. Sabe qual é o problema? Não é não ter nada a ver para você, é você deixar claro para ela que não tem nada a ver. Sensível. Mulher vem lá chorando, conta, você vai dizer, mas não tem nada a ver, né? Tá chorando. Aí o cara, em vez de ser sensível, abraçar a mulher, ouvir ela, aconselhar ela, sabe, ser sensível à dor dela naquele momento. Talvez ela está no dia lá que os hormônios estão aflorados, vai acontecer, você conhece, você sabe como é que é a mulher. E aí o cara, em vez de ser sensível, é um dedão destroncado. Em vez dele consolar a mulher, ele atira a mulher para o outro lado. Você quer amar a sua esposa de forma prática? Seja um marido sensível com ela. Se sensibilize com as dores dela, ainda que para você isso não faça diferença nenhuma, vai fazer diferença para ela. Isso vai fazer total diferença para ela. Se você for um marido sensível com as dores dela, isso vai ser muito abençoador para a vida dela. Quinta maneira prática de você amar sua esposa: não seja demasiadamente crítico. Tem marido que só critica a mulher, irmão. Se a mulher cozinha, ele critica. Se a mulher não cozinha, ele critica. Se a mulher faz as coisas da casa, ele critica. Se a mulher não faz, ele critica. Ele sempre critica. Ele nunca elogia. O marido não vai criticar a mulher? Claro que vai, isso faz parte da vida. Ele vai criticar ela vai criticar ele. A questão é quando só critica, quando só vê defeito, quando não consegue ver nada de bom que a esposa faz. Se você quer amar a sua esposa de forma prática, não seja um crítico demasiado. Pega leve com a sua mulher, irmão. Sabe, pega leve de vez em quando. Você não precisa falar tudo que você pensa. Você não precisa sempre estar vendo o problema. Procura ver o que de bom ela está fazendo. Aí se ela não cozinha, você critica ela. Aí quando ela cozinha, você reclama da comida que ela faz. Você pelo menos, em vez de elogiar que ela cozinhou, você reclama da comida da mulher. Demasiadamente crítico. Se você quiser amar a sua esposa de forma prática, não seja demasiadamente crítico. Sexta maneira de você amar a sua esposa de forma prática, jamais agrida ela. Jamais. Seja física ou verbalmente. Jamais. Um marido que ama a sua esposa, ele jamais levanta a sua mão e a sua voz para a sua esposa. Jamais. Jamais. Se você quiser amar a sua esposa, nunca experimente levantar a mão para ela. E jamais levante a sua voz para ela. Porque às vezes o homem não vai levantar a mão, mas ele vai tentar se impor pelo tom de voz que ele tem, pela estrutura física que ele tem. Se você ama a sua mulher, você jamais vai fazer isso. E essa é uma maneira de você amar a sua esposa de forma prática. Sétima atitude prática de como você pode amar a sua esposa: elogie ela. Elogie a sua esposa. Elogie ela tanto no lar quanto publicamente. Elogie ela. Quando você está em casa com ela, elogie ela. Diga como ela está bonita, como o cabelo dela está bonito, que bonita que está a roupa dela. Elogie o que ela fez na casa. Elogie como ela tem vivido. Elogie, mas vai além disso. Elogie ela também publicamente. Elogie ela na frente dos familiares. Elogie ela na frente dos amigos. Elogie ela quando você está com pessoas diferentes. Elogie ela tanto no lar quanto publicamente. Você vai estar amando a sua esposa de forma prática. Oitava maneira de você amar a sua esposa de forma prática: busque meios de agradar ela. Busque meios. Mulheres gostam de surpresa. Mulheres gostam de ser agradadas. Sabe o que você faz? Busque meios. O que a sua esposa gosta de comer, o que ela gosta de vestir, aonde ela gosta de ir, que filme ela gosta de assistir. Busque meios de agradar a sua mulher. É uma maneira prática de você demonstrar que ama ela. Nona e última atitude prática que você deve demonstrar como quem ama a sua esposa de verdade:
seja perdoador. Seja um marido perdoador. Não seja um cara que qualquer briguinha, qualquer discussão, cria raiz de amargura, não perdoa, fica 6 meses sem conversar, vai para lá, sabe, passa a semana inteira, não conversa, aí vai esperando, não perdoa. Seja um marido perdoador. Você vai estar demonstrando que de fato ama a sua esposa. Como famílias saudáveis são construídas? Em primeiro lugar, com mulheres que não veem a submissão como um peso, mas como uma bênção. Com maridos que amam a sua esposa de forma prática. Você, marido que está aqui hoje, você já deu risada, né? Às vezes a gente ria porque a gente está pensando, né? Te dá aquela risadinha amarela assim, mas aqui dentro a gente está pensando no que a gente não está fazendo. Você, marido que está aqui hoje, você tem sido obediente a esse mandamento do Senhor? Se amar a esposa é um mandamento, você tem sido um homem obediente ou um homem rebelde? Você tem obedecido ao mandamento ou se rebelado contra o mandamento? Sua esposa tem sido amada sacrificial, santificadora e protetoramente por você? Você se preocupa com essas coisas? Seu amor é prático? Ou é só somebody love? Só conversinha? É um amor prático? É um amor que ela desfruta? Você se preocupa com o crescimento espiritual dela? Em como ela está espiritualmente? Em como está a vida de santificação dela? Se você não amar a sua esposa de forma prática, sua família já está doente. Imagina que péssimo testemunho de pai você pode estar sendo para o seu filho homem. Pense comigo, ele está vendo como você trata a mãe dele. Ele está vendo como você fala com ela. Ele está vendo como você se porta diante dela. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai reproduzir isso com a esposa dele. Você está apenas dando um mau exemplo para o seu filho. Se você não está amando a mãe dele com amor prático, com amor bíblico, com amor que as escrituras exigem. Se no seu lar você não é um marido que ama a sua esposa de forma prática, o seu lar já está doente. Ele precisa urgentemente de restauração. Como construímos famílias saudáveis? Terceiro lugar, com pais, preste atenção, como construímos famílias saudáveis? Terceiro lugar, com pais que mandam e filhos que obedecem. Como uma família saudável é construída? Ela é construída com pais que mandam e com filhos que obedecem. Essa é uma família saudável. O pai e a mãe mandam e os filhos dizem amém. Eles obedecem. Uma família saudável é construída com pais que mandam e filhos que obedecem. O lar, olhe para mim, é muito importante isso aqui. O lar, ele não é uma democracia. A família não é uma democracia onde as decisões são tomadas em conjunto. Então todo mundo opina e o voto da maioria é o voto que vale. Não. O lar é uma monarquia. O lar tem um rei, o pai. O lar tem uma rainha, a mãe. E abaixo deles todo mundo se submete às ordens. É uma monarquia. No lar cristão, pais mandam e filhos obedecem. Os filhos, eles devem obedecer aos pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Olhe para mim, 3 coisas que você precisa ensinar aos pais. Eu vou falar de obediência dos filhos aos pais, mas eu não vou falar aos filhos. Eu vou falar aos pais. 3 coisas que você precisa ensinar para os seus filhos entenderem, de uma vez por todas, sobre obediência aos pais. Em primeiro lugar, ensine aos seus filhos que a obediência aos pais é um mandamento. Ensine a eles. Verso 20, filhos, em tudo obedeçam a seus pais. Ensine para eles que a obediência é um mandamento do Senhor. Não é algo que vem da cabeça do pai ou da mãe. Não é uma regra criada pelo pai ou pela mãe. É um mandamento bíblico. É um mandamento de Cristo. A autoridade dos pais é uma autoridade delegada por Deus. Quando um filho rejeita a autoridade dos pais, ele está rejeitando a autoridade do próprio Deus. É uma autoridade delegada.
A rebeldia ou a desobediência aos pais é um grave pecado e traz graves consequências. Veja bem, um filho que se cria rebelde e desobediente, mais cedo ou mais tarde, ele vai acabar colhendo frutos amargos. As consequências são duras, são consequências que trazem dores. Um filho que não aprende a obedecer aos pais, ele não vai aprender a obedecer a mais ninguém. Sabe quando você vê assim, a criança pegou uma cadeira e atirou no professor na escola. A criança pegou e deu um soco na cara da professora na escola. Aquilo ali é só o reflexo de uma rebeldia que acontece dentro do lar. Só está reproduzindo aquilo que acontece no seio familiar. A rebeldia, um filho que não aprende a obedecer aos pais, ele não vai obedecer mais ninguém. Ele vai afrontar o professor, ele vai afrontar a polícia, ele vai afrontar o patrão quando ele tiver um patrão, ele vai afrontar qualquer pessoa que exercer autoridade sobre ele. Ele vai ser um rebelde nato. Ele vai ser sempre um rebelde, a não ser que Cristo alcance o coração dele. Essa sociedade, irmãos, em colapso, é reflexo das famílias. É reflexo de famílias que não ensinam para os seus filhos que desobedecer aos pais é pecado. É pecado. E pecado não é contra os pais primeiramente, é primeiramente contra o próprio Deus. Se você quer ter um lar saudável, uma família saudável, ensine para os seus filhos de uma vez por todas que a obediência aos pais é um mandamento bíblico. Em segundo lugar, ensine os seus filhos que a obediência aos pais é abrangente. É uma obediência abrangente. Verso 20 vai dizer assim: filhos, em tudo obedeçam aos seus pais. É em tudo. É uma obediência integral, alegre e voluntária. Quando seu filho desobedecer, sabe o que você faz? Ensine para ele que obediência parcial já é desobediência. Obediência parcial já é desobediência e, por consequência, já é rebeldia. É que o meu filho me obedece de vez em quando. Se é de vez em quando já é desobediência. Ou obedece ou não obedece. E quando ele não obedecer plenamente, bote ele sentado e diga: você está pecando. Isto é pecado. Isto é rebelião. Os filhos precisam obedecer aos pais em tudo. Tudo. E tudo na Bíblia é tudo. No grego, aonde foi escrito o Novo Testamento, tudo é tudo. E se fosse no hebraico, pastor, tudo. E se fosse no aramaico, também seria tudo. E se fosse em chinês, tudo. É em tudo, sem ressalvas. A obediência, ela é integral. Os filhos devem obedecer aos pais em tudo. Isso vai poupar eles de muitos sofrimentos, dores, lágrimas e perdas irrecuperáveis. Obedeça aos seus pais. Vai ser melhor para você. Vai ser muito melhor. Nós temos relatos, né? A gente vai vivendo a vida. A gente é criança, adolescente, jovem, adulto. E a gente, nesses estágios, a gente convive com muita gente. Irmãos, eu conheço amigos meus que hoje estão mortos. Eu conheço amigos meus que hoje estão presos no vício das drogas. E eu conheço amigos meus que hoje estão presos. Detalhe, a rebeldia deles não é só para eles. Toda a família deles sofre. Sofre pai, sofre mãe, sofre vó, sofre tio, sofre todos aqueles que estão à volta. A rebeldia é um mau caminho, ensine para o seu filho isso. A rebeldia é um péssimo caminho a ser seguido. Ensine para ele que ser rebelde vai trazer sofrimento não só para ele, dor não só para ele, lágrimas não só para ele, mas para todos aqueles que estão à volta dele, para toda a família. Ensine para os seus filhos que a obediência aos pais é abrangente, é em tudo. Em tudo. Terceira coisa sobre a obediência que você deve ensinar para os seus filhos de uma vez por todas. Ensine os seus filhos que a obediência agrada a Deus. Ensine a eles que a obediência é agradável ao Senhor. Verso 20: filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor.
A obediência dos pais aos filhos é algo que agrada a Deus, é agradável ao Senhor. O mesmo Deus, Ele estabeleceu uma recompensa para os filhos obedientes. Na lista dos 10 mandamentos, lá há um mandamento que fala sobre os filhos. E o que diz aquele mandamento? Êxodo 20:12. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor teu Deus lhe dá. É o primeiro mandamento com promessa. Honrar pai e mãe, obedecer pai e mãe, vai fazer com que a nossa vida se prolongue na terra. Ensine os seus filhos isso. Ensine os seus filhos que a obediência é agradável a Deus. Deixa eu falar algo aqui para você. 7 maneiras como os filhos honram aos pais de forma prática. Como os filhos honram aos pais de forma prática? Para aprendermos e para ensinarmos aos nossos filhos. Como filhos honram aos pais de forma prática? Em primeiro lugar, obedecendo aos pais. Quando os filhos obedecem aos pais, eles estão honrando seus pais. Filhos obedientes, principalmente filhos que ainda estão debaixo da tutela dos pais, moram na mesma casa dos pais, dependem dos pais. Se você está lá, você come do salário do seu pai, a luz que você usa é do seu pai que paga, a água é o seu pai que paga, a casa é o seu pai que paga, então honre o seu pai por meio da sua obediência. Obediência, honra aos pais. Segunda maneira prática de honrar os pais, respeitando. Quando você respeita os seus pais, você está honrando eles de forma prática. Respeito é uma maneira prática de honra. Olha o que diz Levítico 19:3. Cada um respeite sua mãe e o seu pai e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando você respeita o seu pai e a sua mãe, você está honrando a eles. Ainda que você não concorde, porque você não tem que concordar com tudo, mas tem que respeitar sempre. Sempre. Respeito é uma maneira prática de honrar os pais. Terceira maneira prática de honrar os pais, uma vida digna. Quando você vive uma vida digna, você está honrando os seus pais. Quando você tem um bom nome, quando você tem um bom testemunho, quando as pessoas que conhecem você, elas olham e dizem, aquele lá é filho de fulano de tal, ele é uma bênção. Não quando aquele lá é filho de fulano de tal, meu Deus. Vida digna. Quando você vive uma vida digna, você está honrando seu pai e a sua mãe. Quando você tem um bom testemunho, quando você tem um bom nome, quando você vive uma vida correta, dignamente, isso gera honra para os seus pais. Quarta maneira prática de honrar os seus pais, buscando conselho. Você saiu da casa do seu pai e da sua mãe, você não deve mais satisfação diretamente para eles. Você tem a sua família, você vai cuidar da sua família. Mas se tiver a necessidade de buscar conselho, vá buscar conselho. É uma maneira de você honrar os seus pais, buscando conselhos com eles. Quinta maneira prática de honrar os seus pais, seja grato. Seja grato aos seus pais. Talvez eles não deram a vida que você desejava, mas a vida que eles te deram fez de você um homem, fez de você uma mulher. Você está aí hoje, tem a sua família, está construindo a sua vida. Então seja grato por aquilo que você recebeu. É uma maneira prática de honrar os seus pais. Sexta maneira prática de honrar os seus pais, retribua. Se seus pais precisarem da sua ajuda, retribua. Se eles precisarem de uma colaboração sua, retribua. Sétima maneira prática que você pode honrar os seus pais, proteja a dignidade deles. Proteja. Você pode não concordar com o que os seus pais fazem, mas isso não dá a você a liberdade para sair falando deles para todo mundo. Proteja a dignidade deles na presença dos outros, e se você tiver que falar algo, fale algo diretamente a eles na presença deles. Não há mais ninguém. É uma maneira prática de você honrar os seus pais. Sabe o que você faz? Ensine isso aos seus filhos. Inculque isso na mente dos seus filhos, desde bem novos, desde bem pequenos. Inculque isso, lembre isso. Quando eles se rebelarem, coloque eles sentados e relembrem ele. Mostrem para eles o que a Escritura diz. Mostrem para eles o que a Bíblia fala sobre honra. Inculque, é o que a Bíblia manda os pais fazer. Inculcar na cabeça dos filhos os mandamentos. Sentado, caminhando, na mesa, nos umbrais das portas.
É um trabalho dos pais inculcar isso, ensinar os filhos a honrá-los desde bem novos, para que quando eles se tornarem adultos, isso esteja gravado no coração deles. Pais mandam, filhos obedecem, mas preste atenção, sempre busque uma comunicação saudável com seus filhos. Sempre busque diálogo com eles. Há uma enormidade de jovens hoje cheios de doença psicológica. E na maioria das vezes, o relato desses jovens é falta de diálogo e da presença dos pais. Como um pai, você precisa manter uma comunicação saudável com seus filhos. Precisa ter contato, precisa ter intimidade. Você pai que está aqui é pai e mãe. Busque sempre uma comunicação saudável com seus filhos. No verso 21 vai dizer assim: pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. A palavra irritar aqui, ela está falando sobre criar ressentimentos. Então Paulo está dizendo assim, pai, não criem ressentimentos nos seus filhos, porque isso vai fazer com que eles desanimem no meio da caminhada. Então não irrite seu filho, não crie ressentimentos no coração dele. Vamos lá? Hoje está muito mais prático, né? Quando os pais irritam os filhos, quando os pais criam ressentimento nos filhos, em primeiro lugar, quando são hipócritas. Sabe quando os pais criam ressentimento e irritam os filhos? Quando eles são hipócritas. Eles falam uma coisa para os filhos e eles vivem outra na frente dos filhos. Eles pregam uma coisa para os filhos e eles fazem outra na frente dos filhos. Hipocrisia. Isso faz com que o filho ele fique pensando: meu pai disse para mim fazer isso, mas ele faz o contrário. Meu pai disse que eu não posso fazer isso, mas ele faz. Hipocrisia. Hipocrisia irrita os filhos. Falam uma coisa e vivem outra. Segunda maneira que os pais irritam os filhos: quando são incoerentes na disciplina. A disciplina é bíblica? Óbvio que é. É bíblico disciplinar os filhos? Claro que sim. Só que preste atenção, a disciplina nunca é a primeira opção. A disciplina é sempre a última opção. Deus não nos disciplina quando nós pecamos no mesmo momento. Ele nos dá oportunidade de arrependimento. E se nós não nos voltamos para Ele, o último estágio que Deus tem para nos trazer de volta é por meio da disciplina. Os pais precisam disciplinar os filhos, sim, mas depois de muito diálogo, depois de muita conversa. A vara não é a primeira opção. A palmada não é a primeira opção. Corrigir fisicamente não é a primeira opção. E se está sendo a primeira opção, está sendo usado de modo antibíblico a disciplina. Nós precisamos ser coerentes na disciplina. E disciplinar não é espancar. Disciplinar é com moderação e com amor, de forma bíblica. Não pode haver incoerência na disciplina. Às vezes, nosso filho faz algo, nós elogiamos. Depois de uma semana ele faz a mesma coisa, nós corrigimos ele. Incoerência. Uma hora elogiamos, outra hora disciplinamos. Isso causa ressentimento. Terceira maneira que os pais irritam os filhos: quando não há diálogo, quando não há orientação e quando não há ajuda nas necessidades dos filhos. Veja bem, pais que não dialogam, não orientam e não ajudam os filhos nas suas necessidades, são pais que estão trazendo ressentimento sobre os seus filhos. Os pais precisam dialogar, eles precisam ouvir e eles precisam ajudar nas necessidades dos filhos. Quarta maneira em que pais irritam os filhos: quando eles comparam um filho ao outro. Se você tem 2 filhos, deixa eu dar um bom conselho para você. Seu filho, ou mais velho, ou mais novo, ele odeia que você compare ele com o irmão dele. Ele não gosta. Ele não gosta. Talvez você faça a comparação pensando que você está fazendo algo saudável para o seu filho. Não faça. Não é benéfico. Não é. Sempre que há elogio para um ou comparação de um para com o outro, sempre vai ficar na cabeça do filho que o pai ama mais um que o outro. A comparação, irmãos, é algo que vai trazer ressentimento. Então, não compare um filho ao outro. Quinta maneira em que pais irritam os filhos: quando são ou muito duros ou permissivos demais. Então tem pai que é duro demais. É tudo
na ponta da faca. Tem pai que não é duro em nada. Pode tudo, faz tudo. Se irrita o filho. O filho que é levado na ponta da faca, isso vai fazer com que ele fique ressentido. Mas o filho que nunca é corrigido também. Porque o filho, irmão, ainda que ele não deixe claro, ele precisa de limite. E quando ele recebe limite, ele começa a entender que ele é amado. Então cuidado, para que você ou não seja muito duro, ou não seja muito permissivo. Sexta e última maneira em que pais irritam os filhos, quando eles brigam o tempo todo na frente dos filhos. Ou quando desfazem os laços do casamento. Sabe? Dá um problema, brigam na frente dos filhos. Discutem, batem boca, se ofendem. Isso faz mal para o seu filho. Isso faz mal para a sua família. Isso faz mal para o seu casamento. Imagine seu filho testemunhando o casamento que você vive. Uma pergunta. Quando o seu filho olha para o seu casamento, será que ele pensa, quando eu me tornar adulto, eu quero me casar? Ou será que ele pensa, meu Deus do céu, se casamento é isso aí, eu não quero é nunca me casar? Como seu filho vê o casamento? Ele vê algo como algo bom? Como algo abençoador? Como algo criado por Deus? Ou para ele o casamento é uma treva? Mas capaz que eu vou me casar para viver essa treva aí? O homem brigando comigo, mulher toda hora falando alto comigo. Se casamento é isso aqui que o meu pai e minha mãe vivem, longe de mim casamento. Longe de mim. Sabe o que você está fazendo? Sem perceber, você está destruindo um plano de Deus para a vida do seu filho e da sua filha. Porque o casamento é um projeto de Deus para todos os seres humanos. Deus criou o homem para ter uma mulher e com a mulher constituir uma família. O que o seu testemunho está fazendo a respeito dos seus filhos? Eles vão querer casar ou o casamento para eles vai ser uma treva? É uma maneira de criar ressentimento. O que tem de filho doente aí, irmão? Ressentido, por causa de divórcio de pai e mãe, por causa de ser criado num lar onde é que o pau torava toda hora. Mãe e pai toda hora brigando. Isso faz mal para a família. Sabe qual é o resultado dessas práticas na vida dos seus filhos? Isso é destrutivo para eles. Talvez você não perceba, mas o modo como você trata os seus filhos pode estar destruindo eles. É destrutivo. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados, para que eles não desanimem. Filhos irritados são filhos desanimados. E filhos desanimados, eles ficam ainda mais expostos ao diabo e ao mundo. Os nossos filhos já estão expostos a Satanás e a esse mundo. Só que quando nós irritamos eles, tratamos eles de modo inadequado, nós estamos fazendo com que isso fique ainda maior na vida deles. Eles ficam suscetíveis a ataques maiores do diabo. Eles ficam ainda mais suscetíveis aos prazeres desse mundo. Quando uma criança ela não é devidamente encorajada em casa, ela vai procurar afirmação em outros lugares. Quando ela não é devidamente amada em casa, cuidada em casa, ela vai procurar. Ela vai procurar em um colega da escola, ela vai procurar em um amigo. Alguns eles acham isso em um traficante, alguns acham isso em outras pessoas. Eles estão procurando encorajamento. Se você não dá, alguém vai dar. Se você não se preocupar em encorajar os seus filhos, alguém vai se preocupar. Vai ter um enviado de Satanás para fazer isso. Você pode ter certeza que isso vai acontecer. Uma família saudável é um lugar de encorajamento, irmãos. Aonde os nossos filhos, eles encontram um coração amoroso. Eles encontram olhos atentos, ouvidos prontos para escutar e mãos dispostas a ajudar. Essa é uma família saudável. Nesse tipo de família, é comum a criança crer em Jesus. É comum ela ter o desejo de viver para Ele. Um filho que é criado dentro de um lar saudável, ele tem uma probabilidade maior de seguir a Cristo. Ele tem uma probabilidade maior de viver a sua vida para Cristo. Um filho que convive com pais que amam a Jesus, que amam a palavra, ele tem uma probabilidade maior de amar a Jesus e de amar a palavra.
Um lar saudável é construído por pais que mandam, filhos que obedecem, e fazem isso de modo bíblico. Você tem ensinado biblicamente aos seus filhos a importância da obediência? Você ensina biblicamente? Um conselho: leia Provérbios com seus filhos. Ensine eles a ler Provérbios se eles já sabem ler. Quando eles fizerem algo errado, vai lá em Provérbios, leia Provérbios, inculque Provérbios na mente deles, porque ali está carregado de versículos, textos que falam sobre a rebeldia, que falam sobre a consequência da rebeldia, que falam sobre os benefícios da obediência. Inculque a palavra. Você tem ensinado biblicamente os seus filhos a obedecer? Você tem se preocupado com isso? Olhe para mim. Você tem diálogo com os seus filhos? Você conversa com eles? Ou você pega o seu celular num canto, seu filho pega o celular dele no outro canto, e não há diálogo dentro da sua casa? Há diálogo? Ou a sua casa é um lugar onde tem duas pessoas estranhas, que de vez em quando elas se cumprimentam, de vez em quando elas têm diálogo, mas na boa parte do tempo, elas estão com um telefone na mão. Deixa eu falar algo para você, parênteses aqui. Celular é uma arma na mão dos seus filhos. Celular não é coisa para criança. Criança não tem celular. Deixa eu mostrar para você algo. Projeta para mim aqui. Vamos mostrar, e aqui não é bíblico, mas é científico, 10 danos que o uso de telas por crianças causa. Preste atenção. O uso excessivo de telas pode afetar a capacidade de concentração e atenção das crianças. Uma criança que está sempre com o celular é uma criança que vai ter dificuldade de concentração e vai ter dificuldade de manter a atenção. Hoje se dá nomes diferentes para isso. É déficit de atenção. Nunca se viveu uma geração com tanto déficit de atenção. Sabe de onde isso vem? Do uso excessivo de telas. Segundo dano. Bora. O uso de telas antes de dormir pode afetar a qualidade do sono e levar a problemas de insônia. Sabe quando você deixa seu filho com a tela, 9 horas, 10 horas, o seu filho está lá com a tela na mão. Isso vai fazer com que ele, aos poucos, ele tenha um sono deficitário, um sono problemático, e pior, ele pode tornar a ter insônia. Ou seja, ele não vai dormir. Aquilo ali vai alimentar tanto ele, aquela luz do celular que é danosa. Ela é danosa para uma criança. Ela pode causar insônia. Vamos lá? Terceiro dano. O sedentarismo associado ao uso de telas pode contribuir para a obesidade infantil. Então hoje as crianças, elas não saem mais para a rua. Elas passam boa parte do seu dia ou com o celular na mão, ou com uma televisão ligada. Elas não fazem exercício. Elas não sujam os pés. Elas não jogam futebol, não andam de bicicleta, elas não brincam na rua. Isso faz com que elas tenham a sua saúde física prejudicada. Elas podem se tornar obesas por isso, por não praticar exercícios físicos. Um próximo dano que o celular e o uso de telas traz: o uso prolongado de telas pode causar problemas de visão, como miopia e fadiga ocular. Então a criança fica exposta àquele celular ali constantemente, brilho alto, com os seus olhos ali fixados, 1 hora, 2 horas. Dentro de pouco tempo, ela vai acabar tendo que fazer uso de óculos. E não porque ela tem algum problema de visão, mas porque o celular destruiu a visão dela. Aquele uso excessivo ali, ele seca a retina. Os olhos ardem, eles doem. Uma criança, ela tem uma grande probabilidade de ter que usar óculos, de se tornar míope. Por quê? Uso excessivo de celular. Quinto problema: isolamento social. O uso excessivo de telas pode levar ao isolamento social e afetar as habilidades sociais das crianças. Então hoje se vive pouco em comunidade. As crianças vivem isoladas socialmente, porque elas passam a grande parte do seu dia com uma tela na mão.
Isso é danoso para uma criança. Ela não desenvolve habilidades sociais. É uma pessoa estranha, não sabe conviver, não sabe conversar, não sabe dialogar. Sexto dano, desenvolvimento cognitivo. O uso excessivo de telas pode afetar o desenvolvimento cognitivo das crianças, incluindo a linguagem e a resolução de problemas. Veja bem, você não acha que seu filho, ele é um superdotado porque ele sabe achar o YouTube no celular. Você não acha. Meu filho é muito inteligente, ele é muito esperto, ele acha o YouTube, ele sabe jogar joguinho. Não se engane. Não se engane com isso. Seu filho pode desenvolver tem uma possibilidade grande de ter problema com a linguagem e com a resolução de problemas. Telas. O uso excessivo de telas. Sétimo, ansiedade e depressão. Alguém conhece isso? Ansiedade e depressão. Hoje, criança com 12 anos tem depressão. Criança com 10 anos está com ansiedade. O uso excessivo de telas pode contribuir para a ansiedade e depressão em crianças. Você está percebendo que isso é uma arma na mão do seu filho? Você está percebendo que isso pode estar destruindo a vida do seu filho? Por que você não tirou isso ainda da mão dele? Por que você dá livre acesso para o seu filho a um celular? Por que você dá livre acesso para o seu filho à televisão? Você não está vendo que isso está prejudicando o seu filho? Ele está sendo o maior prejudicado por isso. Vamos lá? Oitavo, dificuldade de comunicação. O uso excessivo de telas pode afetar as habilidades de comunicação das crianças. Próximo, nono, comportamento agressivo. A exposição a conteúdo violento ou agressivo em telas pode contribuir para o comportamento agressivo em crianças. Então as crianças estão com o celular, jogando Free Fire, jogando jogo de arma, jogando jogo de tiro, jogando jogo de zumbi. De noite estão sonhando com o demônio. De noite elas estão acordando apavoradas na madrugada porque estão tendo pesadelo. Só que elas ficaram o dia inteiro expostas a conteúdos agressivos, a conteúdos danosos. Aí o seu filho ele se torna agressivo, você diz, não, mas eu não ensino meu filho a ser agressivo. Não, você não ensina, mas o celular ensina. Se você não discipular o seu filho e dar um celular na mão dele, o celular vai discipular ele. Não, mas eu não ensinei meu filho a ser agressivo com ninguém, mas ele está jogando jogo de arma o dia inteiro. Ele está olhando desenhos sobre arma e tiro o dia inteiro. O que você espera que ele vai reproduzir? Ele vai reproduzir aquilo que ele consumiu o dia inteiro. Décimo e último, vício. O uso excessivo de telas pode levar seu filho, ao vício em tecnologia. Olhe para mim. Experimente tirar o celular da mão do seu Enzo. Tire. Tire o celular da mão da Valentina. Ela se joga no chão. Ela bate os pés. Ele grita. Parece que estão matando. Você não percebeu. Mas seu filho já está dependente das telas. Você não percebeu, mas ele não consegue mais viver sem aquilo. Olhe para mim, papai, olhe para mim. Se você não gostar, depois você ora. A culpa é sua. Se o seu filho está dependente dessas coisas, a culpa é sua. Foi você que não soube dar limite para eles. Foi você que não entendeu que o pai manda e o filho obedece. Não, mas é que se eu tirar o celular, ele grita, pastor. Deixa gritar. Vai gritar uma vez, vai gritar duas vezes. Na terceira ele vai ter que parar de gritar porque ele não vai ganhar. O problema é que se o seu Enzinho e a sua Valentina gritar, você dá o celular para ele não chorar. Você está matando seu filho, meu irmão. Se seu filho faz uso de celular, arranque isso da mão dele. Esconda isso dele. Ensine ele a ler a Bíblia. Ensine ele a fazer um esporte. Você tem se preocupado com isso? Tem se preocupado com o uso do celular nas mãos dos seus filhos? Você entende que isso é uma arma? Isso não é para criança, irmão. Se os adultos já não sabem lidar com o celular, imagina uma criança. Se os adultos não conseguem controlar a sua vida por conta do celular, imagina uma criança. Se você que é você tem dificuldade de largar o celular, você tem que estar olhando de 10 em 10 minutos para ver se tem uma notificação. Você imagina uma criança. Como você vai construir uma família saudável? Com pais que mandam,
filhos que obedecem. E eles obedecem e acabou. Se eles quiserem espernear, deixa espernear. Deixa gritar. Deixa bater perna. Quarto lugar, como construímos uma família saudável? Com um bom testemunho fora das fronteiras do lar. Testemunhando além das paredes da casa. Testemunhando na sociedade. Paulo está falando a cristãos que eram escravos aqui. Nós vamos ler o texto. Ele está falando a cristãos que eram escravos e a donos de escravos que eram cristãos. Só que há uma aplicação muito boa aqui nesse último trecho. A aplicação patrão-empregado. Empregado e empregador. O que isso tem a ver com família, pastor? Tudo. Tudo. A forma como nós nos portamos no trabalho, ela pode dar um bom testemunho nosso para os nossos filhos, ou um péssimo testemunho nosso para os nossos filhos. Como nós construímos famílias saudáveis? Com um testemunho que vai além das fronteiras. Pais cristãos, eles são obedientes aos seus patrões. Isso é um bom testemunho de que a obediência exigida na prática em casa, ela também é prática fora. Sabe como você vai demonstrar que você obedece a Deus de forma prática para os seus filhos? Sendo alguém que obedece o seu patrão no seu lugar do emprego. Você tem um empregador, você tem um patrão, e lá no seu trabalho você precisa testemunhar que você obedece, que você é obediente. 5 coisas que empregados cristãos devem aprender de uma vez por todas, para darem um bom testemunho no seu trabalho e por consequência na sua família. Primeira delas, a obediência ao seu empregador é um mandamento. No verso 22 ele vai dizer assim: servos, obedeçam em tudo aos seus patrões ou aos seus senhores aqui na terra. Quem são os empregados cristãos, pastor? Eles são aqueles que não são anarquistas dentro da empresa. Eles são aqueles que não estão criando rebelião dentro da empresa. Sabe quem é o funcionário cristão no seu trabalho? Ele não é o que está fazendo bagunça, baderna. Ele não é o que organiza a rebelião. Ele não é o que está falando mal do patrão. Ele não é o que está falando mal da empresa. O funcionário cristão no seu trabalho, ele não é anarquista. Ele sabe que no seu trabalho ele está servindo a Deus. E ele sabe que o Deus que ele está servindo é um Deus de ordem e de decência. Ele sabe que a obediência exigida a ele para com o seu empregador é um mandamento. Segundo lugar, a obediência ao seu empregador ela é integral e ampla. Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados. Como nós servimos? Em tudo. O empregado cristão precisa ser alguém íntegro de caráter em todas as áreas do seu trabalho. Quem é você na sua empresa? O funcionário mais confiável. Ou deveria ser. Se alguém na sua empresa é mais confiável que você, sendo você um cristão, talvez o seu cristianismo seja um cristianismo aguado. Quem são os crentes dentro da sua empresa? São os funcionários mais confiáveis. O empregado cristão não está fazendo cera no seu trabalho. Ele não está matando tempo. Ele não está se escondendo no banheiro. Ele não está produzindo menos que poderia produzir. Ele não está entregando menos que poderia entregar. O funcionário cristão dentro do seu trabalho, ele é alguém absolutamente honesto. Ele não está defraudando o seu patrão, porque veja bem, todas as vezes que você mata tempo no seu trabalho, você está defraudando o seu patrão. Ele paga um salário para você. E o salário que ele paga para você é para que você trabalhe. Quando você recebe um salário e você não entrega o trabalho para o salário que você recebe, você está roubando ele. Você está quebrando um mandamento. Há um mandamento que diz: não roubarás. E quando você não cumpre a sua função, fazendo o que foi chamado para fazer, você está roubando o seu patrão. O empregado cristão não é essa pessoa. Ele não está fazendo cera no seu trabalho. Ele não está defraudando o seu patrão. Ele é alguém absolutamente honesto. Terceiro lugar, a obediência ao seu empregador, ela é sincera. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor.
Quem é o empregado cristão? Não é aquele que serve apenas quando o patrão ou o chefe passa no setor. Então o chefe está passando, melhor funcionário. O chefe virou as costas, o primeiro a sair da máquina, da posição e do lugar para conversar. Esse não é o empregado cristão, ele não se porta dessa maneira. Ele não tem esse tipo de atitude. O empregado cristão, ele não faz corpo mole. Ele trabalha com alegria e integridade, fazendo o seu melhor sem precisar ser vigiado ou cobrado. Ele não precisa de alguém cobrando ele. Ele não está trabalhando apenas quando o chefe vê. Ele trabalha integralmente, o chefe vendo ou o chefe não vendo. Em quarto lugar, a obediência ao seu empregador, ela deve ser espiritual. Verso 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Ainda que você está servindo um patrão, uma empresa, isso é primeiramente para Deus. O seu trabalho, ele é mais espiritual do que você imagina. Ainda que você não perceba, o seu trabalho é uma maneira de adoração a Deus. Quando você está lá trabalhando, e o seu trabalho é um trabalho bem feito, aquilo ali está gerando glória para o nome de Jesus. E Jesus está sendo adorado ali. Ainda que você não cante um louvor, ainda que você não pregue uma mensagem, ainda que você não fale uma palavra de Jesus, a forma com que você serve, a excelência com que você serve, é um louvor a Cristo. É culto. Um cristão não vem no culto. Um cristão vive em culto. A vida de um cristão é culto. Ele está cultuando aqui. Ele vai cultuar quando chegar em casa, ele vai cultuar no trabalho, ele vai cultuar na empresa, vai cultuar com os amigos. É culto sempre. E quando nós trabalhamos com excelência, o nosso trabalho é uma maneira de adoração a Deus. Todo trabalho é digno, irmãos, se fazemos ele de forma honesta. E todo trabalho é espiritual se fazemos para o Senhor. Quinta coisa que você precisa aprender sobre sua relação como empregado e empregador: a obediência traz consigo bênçãos. Veja bem, obedecer sempre trará benefícios. Sempre. Ser obediente sempre trará benefícios. Versos 24 e 25. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Irmãos, o empregado cristão, ele trabalha com zelo e integridade. E se ele faz isso, ele vai ser abençoado. Se ele é alguém que procura dar excelência no seu trabalho, hora ou outra ele vai ser abençoado. Hora ou outra ele vai ser melhor remunerado. Hora ou outra ele vai subir de função dentro da sua empresa. É uma consequência lógica para quem obedece. Ah, pastor, e se o meu patrão ele não me recompensar? Tenha certeza que se o seu patrão não te recompensar, Jesus irá te recompensar. Tenha certeza que talvez o seu patrão ele olhe para o seu serviço e ele não recompense você como você espera ser recompensado. Mas tenha certeza, se o seu patrão não lhe der a recompensa que você acha justa e necessária, Jesus lhe dará. Jesus lhe abençoará. Olhe para mim, meus irmãos. Você que está aqui, que trabalha, seja o melhor funcionário da sua empresa. Seja o melhor funcionário. Eles vão taxar você de puxa-saco, vão taxar você de quem fica lá lambendo as botas do patrão, mas seja o melhor funcionário. Seja o melhor funcionário dentro da sua empresa. Seja um modelo de obediência no seu trabalho. Um modelo de eficiência, que os seus colegas de trabalho, eles olhem para você e eles veem que você é alguém que obedece às ordens do patrão e da empresa, e que você é alguém que é eficiente naquilo que você faz. Que aquilo que cai na sua mão para você fazer, sempre é bem feito. Lembre-se sempre, ter um bom nome é melhor do que ter riquezas. Ter um bom nome é melhor do que ter riquezas. Hoje você está numa empresa, amanhã você pode não estar mais nela. E daqui a um tempo você pode bater de volta na porta dessa empresa. Lembre-se que o que vai abrir a porta da empresa para você não é primeiramente se você é bom no que você faz. É primeiramente se você deixou um bom testemunho no lugar da onde você saiu. Ter um bom nome é melhor do que riquezas. Um bom testemunho abre portas, irmãos.
E é isso que nós devemos almejar como quem trabalha para outras pessoas, como alguém que está empregado e que tem um patrão. Quando Paulo fala aos empregados, que aqui eram os escravos, e nós aplicamos isso para essa realidade, ele vai falar também aos senhores, que eram os patrões. Ele volta a sua atenção para os patrões. O que ele vai ensinar para os patrões é que eles devem se portar de modo digno. Que patrões cristãos, eles não são exploradores. Eles não usurpam dos seus funcionários. Eles são abençoadores. Talvez você está aqui e você tem pessoas que estão debaixo da sua tutela, numa empresa. Talvez você tenha uma empresa. E na sua empresa você é alguém que lidera outras pessoas. Sabe como o patrão cristão lidera? Sem abuso. Sem extorquir seus funcionários. Sem explorar os seus funcionários. O patrão cristão, ele sabe que são esses funcionários que dão a condição dele ter a vida que tem. Que eles que trabalham lá, que abençoam a sua vida. E por isso eles não oprimem, eles não ameaçam com palavras duras. Os empregadores cristãos precisam ser justos, irmãos. Porque eles também estão debaixo de um senhorio. Eles também estão debaixo do senhorio de Cristo. Talvez esse seja um ponto em que muitos pensem que não tem nada a ver com a família. O que tem a ver com a família ser empregado? O que tem a ver com a família ser um empregador ou um patrão? No que isso vai fazer a minha família ser saudável ou não? É um engano, irmãos. É um grande engano que muitas pessoas têm. Grande parte dos cristãos, eles são pessoas trabalhadoras. Você que está aqui, a grande maioria trabalha numa empresa. Tem alguém que é seu patrão. E a forma como você trabalha lá é um testemunho que você dá. Não só para o seu patrão, mas também para os seus filhos. Pais cristãos, eles têm um bom testemunho nos locais de trabalho. Eles ensinam seus filhos a fazerem o mesmo. Eles ensinam os filhos, filho, um dia você vai trabalhar. Você precisa ser honesto no seu trabalho. Você precisa ser um homem trabalhador. Você precisa fazer bem o seu trabalho. Você precisa honrar o lugar da onde você tira o seu sustento. Pais cristãos, eles precisam ter um bom testemunho e ensinar os seus filhos a fazerem o mesmo. Pais cristãos que são patrões, eles não são exploradores. Eles reconhecem o benefício que os seus empregados trazem a eles, retribuindo de forma generosa. A forma como lidamos com o trabalho, ela é pedagógica para os nossos filhos. Nossos filhos vão olhar para nós, eles vão ver, será que meu pai e minha mãe são trabalhadores? Não ache que você vai tratar o trabalho de qualquer maneira e você vai ter um filho trabalhador depois. Eles estão olhando para o seu exemplo. A forma como nós lidamos com o trabalho, ela é pedagógica para os nossos filhos. E se bem feita, ela tornará as nossas famílias saudáveis. Como construímos famílias saudáveis? Recapitulando, em primeiro lugar, com mulheres que não veem a submissão como um peso, mas como uma bênção. Em segundo lugar, com maridos que amam as suas esposas de forma prática. Em terceiro lugar, com pais que mandam e filhos que obedecem. Em quarto lugar, que é a última que nós citamos aqui, com um bom testemunho além das fronteiras da família. Irmãos, sempre é bom falar de família e é sempre desafiador de falar sobre família. O que nós precisamos entender sempre que falamos de família é que as nossas famílias são uma bênção que Deus nos deu. A sua família, ela é uma bênção do Senhor para a sua vida. A família que você tem é uma bênção que Deus te deu. E você precisa cuidar bem dessa bênção. Você precisa se alegrar com essa bênção. A sua família é uma bênção. Seu marido, mulher que está aqui, ainda que ele dê problemas muitas vezes para você, ele é uma bênção de Deus para a sua vida. A sua esposa, o seu homem que está aqui, ela é uma bênção de Deus para a sua vida. Os seus filhos, ainda que criar filhos seja um trabalho árduo, cansativo, que precisa de resiliência, de paciência, de perseverança, os filhos são uma bênção de Deus para as nossas vidas. Eles são herança do Senhor. O Senhor nos deu, mas na verdade eles não são nossos. Eles são do próprio Deus. Os nossos filhos, eles são uma bênção de Deus para as nossas vidas. Você, homem, mulher, pai e mãe, marido e esposa, trabalhem conjunta e arduamente para construir uma família saudável que glorifica o nome de Jesus.
trabalhem conjunta e arduamente para que a sua família seja uma família saudável, para que o seu casamento seja um casamento saudável, para que os seus filhos venham crescer dentro de um lar saudável. Talvez você está aqui e você não veio de uma família saudável. Talvez o lar do qual você veio não era um lar saudável. Mas esse não é o motivo para que você continue reproduzindo um lar não saudável. Se você não veio de um lar saudável, você tem mais um motivo para construir uma família saudável a partir da sua, para a partir do seu casamento, para a partir dos seus filhos, construir uma casa saudável, uma família saudável, um casamento saudável, filhos saudáveis. O padrão para a sua família não é o padrão da onde você veio. O padrão para a sua família é as Escrituras. O que determina se a sua família será saudável não é a família da qual você veio, mas é a família que você vai se tornar se for obediente àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Construa uma família saudável. Construa um lar saudável. Sabe por quê? Porque a partir de um lar saudável, muitos outros lares saudáveis podem ser construídos. Se a sua casa for um núcleo, uma incubadora, um lar saudável, há uma grande possibilidade, probabilidade que seus filhos repliquem isso. Que eles compreendam o que é casamento. Qual o papel do homem, qual o papel da mulher, qual o papel dos pais, qual o papel dos filhos. O que nós estamos fazendo hoje não é para nós. O que nós estamos fazendo hoje é para os nossos netos, nossos bisnetos. Nós estamos fazendo para 3, 4, 5, 6 gerações para sempre. Nós não estamos fazendo igreja para nós. Se nós estamos fazendo igreja só para nós somos muito mesquinhos. Nós precisamos pensar nas nossas futuras gerações, em deixar um legado, em deixar uma estrutura, em deixar um lar bem fundamentado para que eles construam as suas famílias de forma saudáveis. Nosso padrão é sempre as Escrituras. Mulheres, vejam a submissão como uma bênção. Não olhe para ela como um peso na sua vida, mas como uma bênção para a sua vida. Maridos, amem as suas esposas de maneira prática. Ame elas, ame ela. Pais, ensinem os seus filhos desde bem novos a importância da obediência e da honra. Ensinem eles, inculque isso na mente deles. Ensine a eles de forma prática no seu trabalho, como um bom trabalhador. Se você for patrão, como um bom patrão que lidera bem os seus subordinados. Como nós vamos construir famílias saudáveis? Sendo obediente aos mandamentos da palavra de Deus sobre família. Somente assim nós vamos construir famílias saudáveis. E é para isso que o Senhor nos chama, irmãos, para construirmos famílias saudáveis. Amém? Vamos ficar de pé?